Qual é uma das razões das quais o nosso amor tem esfriado? Qual é uma das razões porque nós somos carentes de amor, a ponto de pichar isso nos muros, a ponto de cantar isso nas músicas, a ponto de colocar as legendas empoderadas nas nossas selfies falando de amor? Por que que o amor está esfriando? Por causa que onde se multiplica a iniquidade, o amor esfria. Então nós precisamos considerar que talvez o nosso amor conosco, amor próprio, amor próximo e amor com Deus não está acontecendo porque nós estamos convivendo com a iniquidade. Iniquidade na Bíblia tem um sinônimo, e o sinônimo é pecado. O que a Bíblia está nos dizendo então é que onde há convivência com o pecado, onde há vida no pecado, não há amor. E aqui nós caímos num desafio, sabe por quê? Porque ao longo do tempo nós estamos tentando dizer que pecado é uma lista moral. Ao longo do tempo nós estamos sendo doutrinados a pensar que pecado é uma lista do que é proibido fazer. Eu queria ampliar um pouco o seu entendimento acerca do que é pecado, sabe por quê? Quando Jesus vem aqui na terra e ele passa 3 anos andando com pessoas, exercendo seu ministério, ele percebe que as pessoas tinham uma lista de pecados, e pecado é uma lista proibida. E aí Jesus olha para as pessoas e diz assim: aquele que olhar para a mulher do outro e já cobiçá-la no seu coração, esse já pecou. O que Jesus estava ensinando para aquelas pessoas? É que pecado é muito mais além do que uma lista de moral, de certo ou errado. Pecado é uma coisa que está dentro de nós. E aí quando nós olhamos para a vertente do pecado, o pecado não é uma lista de coisas que eu preciso evitar fazer, do tipo, eu não estou matando, eu não estou roubando, eu não estou esgoelando a minha esposa, então eu não estou em pecado. Eu queria te levar a pensar que pecado vai além disso, sabe por quê? Pecado é a não sintonia. Pecado é a não sincronia com o coração de Deus. Ou seja, se eu e você, nós tocamos a nossa vida, vivendo com o nosso coração descompassado com o coração de Deus, nós já estaremos vivendo uma vida de pecado. A palavra raiz para pecado significa errar o alvo. Percebe que é muito mais abrangente do que uma lista de certo ou errado. Significa viver fora de um propósito do qual você foi criado para viver. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando Deus cria o homem à imagem e semelhança, havia um desejo divino de que houvesse uma sintonia e uma sincronia nas ações e na vida do homem, que refletissem o seu Criador. Pecado então é o homem que foi criado para ser como o seu Deus, mas ele anda deformado, e as pessoas e ele próprio não considerem alinhar a sua vida com a vida do Pai, não considerem alinhar o seu coração com o coração do Pai. O Brunilson que brincou aqui no início, né? Eu estava de férias viajando, é verdade, eu estava de férias viajando, graças a Deus pelas promoções, graças a Deus pelo parcelamento do cartão de crédito, e eu consegui, com promoção e parcelamento de cartão de crédito, viajar. E uma das experiências que eu tive foi estar no memorial do 11 de setembro, museu que está situado onde caíram as Torres Gêmeas. Quando eu entrei naquele museu, eu comecei a olhar para aquilo muito neutro. Eu comecei a olhar para aquilo dizendo assim: poxa, que coisa triste, mas isso não tem nada a ver comigo. Eu não conheço ninguém que estava aqui, eu não perdi ninguém aqui, não fui eu que entrei no avião e derrubei esse negócio, eu não tenho nada a ver com isso. Conforme eu fui passeando pelo museu, eu comecei a olhar algumas coisas e começou a me vir no coração assim: caramba, o que será que Deus pensou e sentiu quando isso aconteceu? O que será que Deus pensou e sentiu quando isso aconteceu? E eu fui avançando no museu e essa coisa veio ecoando no meu coração.
E daqui a pouco eu estava em lágrimas ali, eu estava envolvido com aquilo. Não porque eu conhecia as pessoas, não porque eu amava aquelas pessoas, mas é porque eu conheço o coração do meu Pai. E quando eu sintonizo a minha vontade com a vontade do Pai, eu começo a perceber o que o Pai percebe. E aí o que acontece? Eu entendo hoje que pecado não é você cumprir ou descumprir uma lista de certos ou errados. Sabe por quê? Porque a nossa moral e o nosso coração é corrupto. Verdade, amigo. Tá aí uma verdade. Nós dizemos que pecado é matar as pessoas. Nós dizemos que pecado é corrupção quando você rouba milhões. Mas você não diz que pecado é você roubar um docinho de alguém. Você não diz que roubar é tirar 10 reais, 20 reais da carteira da sua mãe.